As lendas sobre cidades perdidas sempre nos fascinaram, não é verdade? Atlântida, Eldorado, nomes que evocam um mistério e aventura. Mas e se uma dessas lendas, uma cidade inteira que se pensava ser apenas um mito, acabasse por ser absolutamente real? Pois bem, esta não é uma pergunta hipotética daquelas que se fazem só por fazer. A história de hoje é precisamente sobre isso, sobre uma cidade que passou de uma pequena nota em textos antigos a uma das descobertas arqueológicas mais incríveis do nosso tempo. Durante séculos, Tonis Herakleon era apenas isso, uma lenda. O nome de uma cidade que se sussurrava em histórias antigas, mas que tinha sido completamente apagada dos mapas, perdida algures nas brumas do tempo. Pensem nisto. Até os grandes historiadores da antiguidade, como Heródoto e Estrabão, escreveram sobre a sua grandeza. E, no entanto, sem uma única prova física, a cidade permaneceu um fantasma na história. Existia apenas em palavras, em memórias que se iam desvanecendo. E parte do mistério tinha a ver com a sua identidade dupla. Para os egípcios, aquela era a sua terra, Tonis. Mas para os comerciantes gregos que ali chegavam de todo o lado, era conhecida como Heraklion. Dois nomes diferentes para um único e lendário porto. E por que Heraclion? Bem, a lenda, registada pelo próprio Heródoto, conta que o herói mítico, Heracles, o Hércules que conhecemos, pisou em solo egípcio pela primeira vez precisamente ali. E em sua honra foi erguido um templo magnífico, que acabou por dar à cidade o seu famoso nome grego. Mas Tónias Heraclião era muito, muito mais do que apenas o cenário de um mito. Era um centro de poder e comércio incrivelmente importante. Era, na verdade, a porta de entrada para um dos maiores impérios da antiguidade. Imaginem só o que isto significava. Durante séculos, qualquer navio vindo da Grécia que quisesse fazer comércio com o riquíssimo Império Egípcio tinha, obrigatoriamente, de passar por este porto. Era a alfândega, o ponto de entrada oficial que controlava todo o fluxo de mercadorias, de riqueza e de ideias entre estes dois mundos. A sua história é longa, estende-se por mais de um milénio. Foi fundada lá por volta do século VIII a.C. e atingiu o seu auge como o principal centro de comércio do Egito. Mas, como sabemos, o poder muda de mãos. Com a ascensão da vizinha Alexandria, o seu declínio começou e acabou por culminar no seu desaparecimento total sob as ondas, 1600 anos depois de ter nascido. E não era apenas um centro económico. Tonis Herakleion era também o coração espiritual da região. Era aqui que ficava o grande templo de Amon, o rei dos deuses, e do seu filho Khonsu. Era um local de peregrinação onde aconteciam cerimónias e rituais que atraíam pessoas de todo o reino. O que nos leva, claro, ao grande mistério. Como é que uma cidade tão poderosa, tão importante, pôde simplesmente desaparecer da face da Terra? Bem, não foi um único evento catastrófico como um filme de Hollywood. Foi uma morte lenta, gradual e implacável. Primeiro, o solo instável onde a cidade foi construída começou a ceder. Depois, ao longo de séculos, a própria cidade foi sendo pouco a pouco reclamada pelo mar. E para finalizar, uma série de terremotos submarinos acelerou o processo, selando para sempre o seu destino debaixo de água. E assim, pensem bem nisto, 1200 anos, o que em tempos fora um dos maiores portos do mundo antigo, não passou de uma memória, de uma história contada em papiros antigos. Mas as boas histórias têm uma forma de voltar à superfície. Vamos agora avançar no tempo até à Era Moderna para a busca emocionante por esta cidade fantasma. No final do século XX, uma equipa determinada acreditava que esta lenda tinha de ter um fundo de verdade. A busca deles seria liderada por um arqueólogo subaquático pioneiro. O seu nome era Frank Odio. Ele e a sua equipa do Instituto Europeu de Arqueologia Submarina estavam absolutamente determinados a encontrar o que séculos de história tinham conseguido esconder. E então, depois de anos de pesquisa meticulosa, de estudo de textos antigos e de levantamentos geofísicos, no ano 2000, aconteceu. Eles conseguiram. A lenda foi encontrada. E o local? A Baía de Aboukir. Que ironia! Não muito longe de Alexandria, a cidade que séculos antes a tinha ofuscado e, indiretamente, atirado para o esquecimento. E agora, vem a parte mais incrível de todas. A cidade inteira estava apenas 10 metros abaixo da superfície do Mediterrâneo. 10 metros. Tão perto e, no entanto, esteve escondida à vista de todos durante mais de um milénio. Mas encontrar as ruínas foi apenas o começo da aventura. O verdadeiro tesouro era o que elas continham. Era trazer uma história inteira de volta das profundezas.
Como estavam protegidos pela areia e pelo mar, os artefactos estavam num estado de conservação inacreditável. Estátuas colossais de faraós e deuses, joias de ouro, moedas raras, navios afundados. Era como se o tempo mal tivesse passado. Cada objeto contava um pedaço da história da cidade. O legado desta descoberta é, por isso, imenso. Não só provou que os historiadores antigos estavam certos, como abriu uma janela sem precedentes para a vida cotidiana numa cidade portuária egípcia. É uma história sobre o poder do comércio, a profundidade da fé e, claro, a força implacável da natureza. E tudo isto deixa-nos a pensar, se uma cidade tão grandiosa pôde ficar escondida durante tanto tempo, ali tão perto da superfície, que outros segredos, que outras histórias o oceano ainda estará a guardar para nós?